Hoje temos um convidado que dispensa apresentações para quem acompanha o mercado, Rafael Figueiredo, Rafi, mais conhecido, né, como Rafi. E ele é estrategista, ele é sócio da XP, estrategista de ações e um dos profissionais mais respeitados quando o assunto é leitura de mercado e comportamento da bolsa. Ele acompanha de perto o fluxo, valuation, tendências e muitos investidores acompanham seus relatórios, justamente porque ele consegue traduzir movimentos complexos de uma forma muito clara. Então, muito obrigada, Rafi, por você estar aqui. Eu e Júlia estamos muito felizes. E também eu tenho a honra de ter aqui meu sócio, né, Júlio Richard. Ele é o nosso head da mesa de renda variável. Está responsável hoje na Ébano por produtos, também trabalhou 10 anos na XP, na área de renda variável. Então, é um privilégio ter essas duas pessoas aqui para poder falar um pouquinho de mercado, né, Rafi? Então, muito obrigada, Júlio, muito obrigada, Rafi. Prazer. Tem muita coisa, né, para falar. Com certeza, com certeza. Prazer, obrigado pelo convite. Um abraço a todos, nossa audiência, todo mundo. Espero poder contribuir bastante com o papo. Vamos lá, certamente tem muita coisa para a gente desenvolver. Boa. Obrigado pela introdução, Érica. É um prazer dividir bancada aqui com você, tá, Rafi? A gente se conhece aí de longa data, trabalhamos juntos já e realmente é um prazer aqui estar com você, tá? Bom, já vou começar a te colocar ali começar essa conversa sobre mercado. A ideia é a gente falar um pouco, né, do o que fez a gente chegar até aqui, quais são os principais riscos que a gente tem, enfim, a gente de fato tentar traduzir nessa hora aqui o que você vem falando já há alguns meses e também a gente ainda teve nessa última semana bastante coisas aí que estão mudando um pouco o cenário, então acho que vai ser um papo bem produtivo, tá? Então só pra gente calibrar aqui, né? Bom, me passa aqui qual que é o seu principal termômetro de mercado. Eu acho que pra gente começar é bom sentir um pouco o que você vem pensando, o principal termômetro. Acho que são dois especiais, né? Que inclusive nas minhas palestras eu até falo, né? Eu falo assim, olha, quando eu acordo tem duas coisas que eu olho imediatamente, né? E geralmente seria o contrato futuro do S&P 500, que é o cara que baliza ali a pré-abertura, se está subindo ou está caindo. Né? Mas não é, esse é o terceiro a ser olhado. Né? O primeiro deles é o dólar, disparado. Né? O dólar eu acho que ficou sendo o grande termômetro para todo o movimento que a gente vem observando em termos de mercado global. Dólar que veio da casa dos $120, aí caiu. Foi lá próximo dos 86, aí voltou, hoje está mais no 99, por aí. Esse é um, sem sombra de dúvida, dá para desenvolver bastante coisa aí. E o segundo são o juro longo do Japão. Por incrível que pareça, parece que não tem nada a ver com o nosso mercado, etc. Mas, muito resumidamente, né, o Japão ele sempre foi, historicamente, a fonte financiadora de recursos de mercado de capitais no mundo, né? Ele teve um controle da sua curva, a taxa de juros zero negativa e o mundo, portanto, se financiava em moeda japonesa para pegar esse recurso e aplicar em outras moedas que pagam taxa de juros elevada. É uma operação mais conhecida como carry trade, né? E essa operação ela foi amplamente conhecida e desenvolvida durante muito tempo, principalmente quando as economias estavam amplamente estimuladas, tanto nos Estados Unidos quanto até mesmo no Japão. Agora, com a nova primeira-ministra, isso vai se invertendo, porque ela começou a ter um ritmo de gastos e uma expansão fiscal muito maior daquilo que se previsto e soltou um pouco esse controle da curva. E aí, pelo fato do mercado exigir, nós estamos falando do nível de endividamento do Japão, coisa da ordem de 200% da proporção do PIB, né? Então não é um endividamento qualquer. Então o mercado meio que tem um basta para isso e passou a exigir juros de longo prazo mais altos, né? Então essa disparada recente me soou um pouco de alerta, né? Então são esses dois termômetros, eu acho que um pelo lado, porque se a fonte financiadora de recursos do mundo seca, as duas perguntas imediatas logo na sequência bom, quem é que vai financiar? E se não tiver fonte de financiamento,
como é que vai ser o ritmo de mercado de capitais a partir daí. Então, isso é um troço que me tira um pouco o sono. Mas o dólar hoje, sem sombra de dúvida, é o 0,1, né? O DXY, você vai olhar ali e tal, diante dos conflitos geopolíticos, diante da realidade do questão global, commodities, enfim. Aí tem bastante coisa pra gente falar. Mas você falou de termômetro, são esses dois caras aí. Muito legal. Acho que foi uma resposta que talvez ninguém esperasse. Né? A própria Érica, que teve uma reação interessante, porque é natural mesmo, né? Muito investidor ali, tá depois do futebol de domingo, assistindo, né, se preparando para a semana e abre, vê como que abriu o mercado lá fora, como que tá o dólar. E aí, quando a gente tem uma resposta como essa, mostra realmente um pouco né, que tem muita coisa pra gente aprender e se desenvolver. Boa. Mas, Rafi, vamos lá, né? Começamos bem. A gente, enfim, vamos falar um pouco do nosso rally que a gente teve, principalmente nesses últimos 12 meses, né? Até quando você teve lá na Ébano, há mais ou menos 8 meses atrás, você tinha um lema contigo falando que bolsa era inevitável, né? Então, eu sou testemunha. Eu e o Júlio aqui, pro time inteiro da Ébano, ele esteve lá, né, Júlio? Ele falou, e antes de publicar o relatório que saiu no Valor... Verdade. Ele pegou, abriu pra gente e ainda, né, grifou. Ainda bruto ali. Não foi? Exatamente. Então, assim, depois que tudo acontece, todo mundo sabe falar, porque eu tava lá, eu comprei, eu tive rentabilidade, mas o antes, né, quem fala antes, realmente a gente tem que valorizar muito. Mas, enfim, tivemos um rally muito forte de bolsa, tivemos um rally também muito forte da nossa moeda perante o dólar, né? E não só a nossa moeda, outras moedas também. Mas conta um pouco, né? Como que chegamos até aqui. Traduz um pouco para o pessoal que está em casa, vai ouvir o nosso podcast. O que foi esse movimento, principalmente desses últimos 8 meses? Perfeito. Os 8 meses, eu acho que ele ficou latente, né? Mas... ninguém diz isso, mas isso é uma realidade, né? A renda variável, ela foi a melhor classe ativa dos últimos 3 anos. E a gente está num ambiente de maior taxa de juros, no caso a Selic, nos últimos 22 anos. Quem diria que a renda variável ia ser a melhor classe ativo nesse composition, né, dos últimos 3 anos diante de uma realidade dessa de taxa de juros alta? Os últimos 8 meses, eu acho que isso só ficou mais latente, porque aí quando você tem um fluxo de capital estrangeiro, que eu já vou tocar nesse assunto, tudo fica muito evidente. Mas eu acho que o ponto ali, chave, que foi o que fez dizer, né, no título que renda variável se tornaria, né, na época, né, que é inevitável no portfólio da vida dos nossos clientes, é porque tinham 2 grandes movimentos ali silenciosos e bem amplos para a gente olhar, né? Um que era o mais fácil, mais fácil porque... ele é uma métrica que é simples, razoavelmente simples de calcular, que é o valuation da bolsa, o preço sobre o lucro, o PL. Ele até virou piada, né? Sai, Bovespa está barato, está descontado, tal, etc. Mas quando você parte do princípio de que você está identificando uma mudança de regime, aí você tem que levar isso um pouco mais em consideração, que é o primeiro motivo. Então, acho que o PL é o segundo, mas o primeiro mesmo que eu vi ali era uma mudança de regime. A gente tinha um ambiente onde o prognóstico de queda de juro que a gente enxergou, a carta eu escrevi em julho do ano passado, em maio do ano passado, o swap DI já começou a cair, né? Ou seja, o mercado já estava dando como um objetivo, já quase como certo que as taxas de juros Selic iriam cair. Se vai cair meio, 1, 2, se vai cair semana que vem ou daqui a um mês, isso não era o ponto importante ali. E a inflação brasileira, medida pelo IPCA, ainda estava subindo, né? Então, a mudança do regime entre quando a gente converge as duas situações, entre uma desinflação, ou seja, a inflação caindo e a taxa de juros caindo, seria tremendamente explosiva e potencializada para o mercado de renda variável. Então, o inevitável, ele veio de uma condição de que a bolsa estava muito descontada, tinha pouco para cair, muito para subir, ou seja, muita simetria, né? E aí isso é conta mesmo, e uma realidade de fluxo emergindo, né? E aí as duas coisas que eu via lá eram parte o fluxo estrangeiro e parte o fluxo local.
que até agora só veio o estrangeiro. Ou seja, ainda tem um local. Que aí é talvez uma parte 2 dessa história para contar para o futuro. E aí, por isso, eu desenvolvi esse quadro. Quer dizer, o inevitável é uma palavra muito forte, né? Com certeza. Eu demorei alguns minutos para apertar o botão e enviar o relatório. Eu falei, cara, inevitável é um troço que fica, não é um troço... Mas é um né? pouco o nosso mercado, né? A gente precisa tomar um pouquinho de risco. Assim, não, risco eu tomo sempre. Dando a cara a tapa sempre, mas eu fiquei ali pensando, puxa, cara, isso era um... E, ChatGPT me dá outras palavras equivalentes ao inevitável, e nenhuma era. Entendeu? Então, assim, eu precisava ser um pouco enfático, porque a gente tem uma base nossa de investidor brasileiro. Vou dar um número para vocês. Nós temos 10 trilhões de investimentos, de dinheiros em investimentos no Brasil. Desses 10 trilhões, a participação, né, de renda variável nesse total do montante é apenas de 5%. Não, 5% desses 10 trilhões alocados ali está em renda variável, sendo que a média histórica disso, um dado da Ambima, é de 10%. Ou seja, a gente está na metade do que seria da média histórica. Não, e eu fiquei bem impressionada dos últimos 3 anos, ou seja, a gente tem uma quantidade menor de pessoas na bolsa do que na época do Covid. Assim, realmente... O mercado... Ele enxugou demais, né? As empresas listaram, mudaram de jurisdição, tivemos 52 empresas que, no total, que fizeram OPA, fecharam capital. Boas empresas foram compradas e aí fecharam capital ou voltaram para o seu país de origem. Assim, e a indústria, os fundos, multimercados, estão tomando resgate. Isso nos últimos 3 anos. É isso. E ainda assim, a renda variável estava lá, todo dia, mostrando alguma coisinha, uma coisa. E quando a gente viu, subiu 191 mil pontos. Agora, olhando um pouquinho para frente, né? Legal, assim, orgulho, Rafi, você falou, todo mundo falou, gente, vamos olhar o relatório do Rafi, porque realmente nós somos testemunhas do que ele falou que ia acontecer e aconteceu. Agora, olhando um pouquinho para frente, o investidor ele sempre quer saber uma coisa simples, né? Ainda tem espaço para ele entrar nesse mercado? Então, o número que eu dei mostra isso, uma certa assimetria e um desenquadramento do investidor brasileiro, historicamente falando, para a classe de ativo. A renda variável ela é uma classe muito importante para a construção e para a criação de riqueza dentro do portfólio geral dos investidores, Sim. seja ele institucional, gringo, pessoa física, fundo de pensão, etc. Ele é uma peça fundamental para a construção disso, né? Quer dizer, ninguém vive só de CDI, ninguém vive só de mercado internacional, commodity, moeda. É isso. É o asset allocation, né? Parte muito importante. E quando a gente está tratando de que apenas 5% de total desse dinheiro, né, ele está em renda variável, sendo que a média histórica é 10%, está muito para trás. Então, só isso já é o suficiente para o entendimento que assim, a gente pode discutir vários motivos pelos quais a gente chegou nessa baixa alocação. E a gente tem vários. E todos eles são discutíveis, etc. Mas renda variável é descontar o fluxo de caixa futuro, trazer para o valor presente. O que passou, passou. Né? Vai chover. Acabou de ver, vai chover. Gostaria que tivesse uma previsão dessa de renda variável. Boa. Se bem que de vez em quando aparece um negócio quando já está chovendo. Né? Aí fica fácil. Né? Então, o ponto aqui que eu quero tratar é que tem um espaço gigantesco, dado que o nosso mercado ficou pequeno nesses últimos anos. Só desse aumento dessa composição e essa transição entre a renda fixa para a renda variável, não de escolhas excludentes, né? Quando você sai, evidentemente, de um para outro, mas que uma complementaridade, um asset allocation, já é o suficiente para a gente acreditar que existe um piso para a nossa renda variável. Então, esse é um ponto muito mais de matemática e de espaço dentro do bolo de participação de dinheiros. Agora, tem um lado da análise, propriamente dita. Né? Assim, a gente tem um ambiente, o próximo gatilho, né, que a gente tem para o mercado brasileiro é aquela taxa de juros Selic, que é uma característica do mercado brasileiro que, quando
a taxa de juros Selic cai, a bolsa anda, né? 100% das vezes, quando houve queda na taxa de juros Selic, o Ibovespa subiu. 100% das vezes. A gente pode discutir se subiu mais ou menos que o CDI, se subiu mais ou menos que o dólar, mais ou menos que a inflação, aquela coisa. Isso é discutível e cada ciclo de queda, né, ela tem a sua característica. Mas sempre subiu. Então, mostra que isso é bem característico do Brasil, né, que muitas das empresas elas são altamente dependentes desse custo de capital, elas são dependentes desse mercado de dívida. Então, quando essa taxa de juros cai, né, e esse processo, esse mecanismo de transmissão vai chegando na ponta, o processo de criação de riqueza e de transformação para as companhias listadas é muito brutal. E aí isso gera valor para as companhias. Então, eu acho que o primeiro movimento foi fluxo, tem todo ele, fluxo de capital estrangeiro, debasement do dólar, efeito commodity, rotation global, a gente pode discutir isso aqui. E agora o segundo movimento, para mim, é o local. E então, isso tem a ver com a queda de juros. Então, desculpa, Júlio, só aqui rapidinho. Então, assim, qual que é seu cenário base para os próximos 6 a 12 meses? Então, é super positivo para a Bolsa Brasileira? O super positivo tem que ser ponderar pelo risco, né? Tá. Tem que ponderar ali pelo risco, e aí o risco eu diria aqui pelo dólar. Tá bom. Pelo dólar. Então, tudo que eu falar aqui, absolutamente, é dividido pelo dólar. Tá bom. Tem que indexar o dólar na história, porque nós temos aí 42 bi de fluxo de capital estrangeiro entrando na B3, isso é 7,5, quase 8 bi de dólar, que não é nada, é muito pequeno, né? É muito pequeno. As pessoas, tá quase o dobro, nós estamos em março, tá quase o dobro do que entrou o 2025 inteiro. Pois mas é muito pequeno ainda, assim, é completamente incipiente para um mercado pequeno. Então, você tem um dinheiro que está entrando para o mercado que ficou menor, então você tem uma porta de entrada pequena, e aí a expansão desse múltiplo que está acontecendo, ela tende a continuar acontecendo de forma mais intensa, que é o que a gente está vendo. Então, o contexto aqui é que eu vejo um mercado em alta, eu vejo um mercado ainda com assimetria, porque no relativo, aí essa é uma grande diferença do que eu vi há 12 meses. Né? No relativo, a gente continua barato. Compara a gente com a Colômbia, compara a gente com Emerging Markets, ex-China, a gente continua atrativo. Tá. E aí, com esse quadro de atratividade e o desconto, esse fluxo tende a vir para cá. Outro ponto, quando a gente pega o MSCI, o World Index, que aí eu estou falando do mundo, praticamente, tirando os Estados Unidos, é o MSCI World Index ex-Estados Unidos, e divide pelo S&P 500, essa razão, essa conta, ela mostra o quanto o mundo preferiu os Estados Unidos durante décadas, principalmente depois da crise de 2008, em detrimento do mérito americano. Inovação, o excepcionalismo, a moeda reserva global de valor, o tesouro, né, as treasuries. Então, o mundo não via outra alternativa que não seja aplicar lá nos Estados Unidos. Então, essa razão, esse ratio, ele só foi caindo. Então, de 2002 a 2008, essa razão subia. Existia oportunidade fora dos Estados Unidos. Depois, essa razão só caiu, significa que o mundo inteiro foi para lá. Então, havia um risco de você ficar de fora dessa grande onda nos Estados Unidos. Então, isso levou uma empresa que tinha 900 milhões de dólares em capitalização de mercado, foi valer 5 tri, que é a NVIDIA. Sim. Entre várias outras das Mag 7. Isso transformou o mercado. Parabéns, ótimo. Só que hoje, nesse exato momento, essa razão ela começou a subir. Desde o Liberation Day, quando o Trump veio com aquela cartolina, vou taxar o mundo e tal, o mundo passou a questionar a institucionalidade dos Estados Unidos e, portanto, se perguntar se vale a pena eu ter só esses ativos lá nos Estados Unidos ou, em grande parte, a maior composição dos meus investimentos lá. Isso não significa, Érica, que o mundo está zerando os Estados Unidos, está abandonando os Estados Unidos. Não. É basicamente o seguinte, eu tenho meu dinheiro lá, aí criou alguns dólares em dinheiros em criação de riqueza lá, ao invés dele aplicar lá, ele está pegando parte desse dinheiro e indo para outros lugares no mundo.
Então, essa rotação global está fazendo com que essa relação, esse ratio, comece a subir. E hoje ela está no seu nível mais alto dos últimos 12 meses, 24 meses. Então, já começou a reverter. E essa reversão é uma reversão que eu diria que é secular. Então, aonde eu quero chegar com isso? Que eu acho que tá cedo para falar, porque os eventos ainda são recentes na história do tempo, mas os sinais que essa rotação ela é estrutural, elas estão bem evidentes. E, portanto, se de fato isso acontece, o Brasil é muito beneficiado por esse rotation global. Né? A fórmula do Brasil hoje Brasil é igual a efeito do dólar, o debasement do dólar, crise de institucionalidade dos Estados Unidos, mais efeito commodity, quer dizer, o Brasil é rico em commodity, proteína, grãos, petróleo, energia, minério de ferro, alumínio e tal, terras raras e tal, mais efeito de queda da taxa de juros Selic, que é o próximo gatilho dessas variáveis, menos o tracking error, que é o cara que eu também não tenho controle, tem eleição, guerra. Essa guerra, e essa simetria, quer dizer, essas variáveis estão todas apontando para cima, né? E é um mercado que hoje está muito betado e daqui a pouco vai gerar alfa, daqui a pouco vem o valor. Né? Então, é isso. Acho que rotação, quadro estrutural e queda no juros Selic me faz acreditar que renda variável continua atrativa dentro desse quadro de que a gente tem que se enquadrar. Eu quero muito aqui tirar um pouco essa ideia, porque a Bolsa estava próximo das massas, agora começou a corrigir por conta da guerra e está dando oportunidade. E aí muita gente, poxa, subiu demais, será que está na hora? Eu não estou preocupado com o nível, eu estou preocupado com o tamanho da alocação. As pessoas estão subalocadas, elas precisam se enquadrar. Isso é mais importante, né? Então, se precisa se enquadrar, se você se enquadrar a 200 pontos, 190, você precisa estar dentro desse mercado. Porque não adianta nada você querer discutir nível se você está desenquadrado. Esse é o ponto central. A gente sempre pega, né? Conversa de bar, conversa até com os nossos clientes, todo mundo fala, nossa, mas eu vou entrar na bolsa no maior nível, né? 190 mil pontos, agora recuou um pouquinho. É como você mesmo falou, né? Sempre dá oportunidade. No próprio Raio XP, vocês comentam isso. Acho que o Ferreira, nessa semana, no relatório lá do conflito com Israel, do Irã lá no Oriente Médio, também ele cita um pouco dessa subalocação. Mas é muito importante a gente sempre educar os nossos clientes, os nossos investidores, que aquele valor que a gente vê na tela é um valor nominal. Né? Você trouxe muito bem o tópico do preço sobre o lucro, né? A razão do preço sobre o lucro. A gente ainda está abaixo de níveis históricos, né? E isso mostra que, né, a gente tem muita oportunidade aqui. A gente viu a própria Colômbia, né? O mercado colombiano subindo muito mais que o mercado brasileiro principalmente grande competidor do Brasil nesse caso até, inclusive. Nos últimos 12 meses, né? Então, eu acho que isso é uma função mesmo nossa, né, como desenvolvedores do mercado, de desenvolvendo aqui, né? Agora, bom, acho que a gente falou bastante, né, do que passou, né, muito drivado por fluxo, né? A gente viu aqui o maior nível de fluxo passivo dos últimos anos, né? E aí, Rafa, eu queria te perguntar aqui, né, o que vai fazer o investidor parar de olhar somente fatores macros para alocar no Brasil? Qual que é a próxima pernada da Bolsa, né? Quais são as próximas variáveis aqui para a gente? Você já falou dos juros, né? Então tem a questão dos juros. Mas o que você entende aqui que são os próximos passos aqui para a gente continuar aqui num momento de alta e assim por diante? Assim, muito se fala que precisa resolver a eleição para tratar o mercado brasileiro, né? Saber quem for o presidente ou qual vai ser a nova política econômica, política fiscal, a gente vai entender um pouco melhor sobre o mercado. Bacana, eu acho que tem uma volatilidade, tem um prêmio aí para ser colocado, eu acho que as NTNBs aí de 10 anos estão no nível onde estão, porque tem um efeito eleição, tem um tamanho de incerteza muito grande, então você passando esse efeito, talvez a gente tenha uma solução ali que resolva. Mas eu diria que como basicamente a gente está
drivado pelo fluxo de capital estrangeiro, eu diria que, em grande parte, o nível de sensibilidade do preço e previsão futura ela está ainda atrelada ao movimento do dólar. Se o dólar continuar fraco, se o dólar ele perder ele não vai perder o seu selo de moeda reserva global de valor, mas ele pode ficar num nível abaixo do que ele foi historicamente em termos de representação entre os pares, por esses eventos que a gente tem visto e, portanto, dessa mudança de ordem global que a gente está vendo, muito provocada, inclusive, pelo próprio Estados Unidos. Então, esse cara, para mim, ele é um grande driver do futuro, porque, como eu disse há pouco, ele é estrutural. Ele é muito estrutural. Quer dizer, a gente continua recebendo fluxo de capital estrangeiro e esse gringo, ele não está olhando muito as NTNBs, ele não está olhando muito a política econômica, ele sabe dos problemas brasileiros, mas é meio que está passando por cima, porque no contexto da necessidade dele, e é outra coisa, ele é contribuidor de volatilidade, né? Porque quanto mais ele vem e o preço vai ganhando direcionamento, a volatilidade reduz, né? Então, se ele diminui risco de mercado, em alguma medida, o que fica um mercado bem de momentum change, né? Enquanto o mercado sobe, por isso que ele vem, porque ele vem, o mercado sobe. Então, fica uma coisa do barato, do caro que continua caro e por aí vai. O segundo movimento é juro local, porque a gente pode discutir também aqui a intensidade da taxa de juros Selic, se ela vai cair 250, se ela vai cair 200, se ela vai cair 300, ainda mais com a guerra agora em andamento, e aí um medo de inflação à frente, há uma discussão que é legítima de a gente entender qual é o tamanho desse ciclo. Mas ainda assim, tem que entender que a gente está no nível mais alto dos 22 anos, a taxa de Selic e esse juro real muito elevado, e ainda que a gente pare em 12, 12,5, vai continuar restritivo. Então você ainda continua tendo uma opcionalidade ali importante para ser destravada de valor nesse contexto de queda de juros. E o terceiro ponto ele tem a ver com prêmio de risco, né, que é tem um número da Bolsa, né, do Ibovespa, que é o Equity Risk Premium, né? É a diferença entre os rendimentos da renda variável, né, menos os rendimentos da renda fixa, no caso aqui atribuído ao juro real, a B longa lá de 10 anos. Quando você diminui pelo outro, esse número hoje está na casa de 2,15%. É muito baixo. Na prática, o que esse número quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que a gente tem pouco prêmio da renda variável em detrimento da renda fixa. Basicamente, o investidor pergunta assim, puxa, não vale a pena eu me expor a risco em renda variável, porque a renda fixa está pagando para caramba, né? Em tanto tempo, meu dinheiro dobra, aquela história que a gente ouve sempre desse CDI aí. E o meu ponto aqui é que, quando a gente fez um estudo dentro de casa, há 2 meses, lá na XP, que é quando a gente traçou intervalos de Equity Risk Premium de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12, a gente viu que o momento em que a renda variável mais subiu no horizonte de 5 anos foi quando o Equity Risk Premium estava abaixo de 0 até 2, 2,5%, que é muito contraintuitivo. Sim. Porque, puxa, se está pouco premiado, por que eu vou assumir risco, mas no longo prazo é o que dá mais retorno? Aí você, caramba, peraí, calma, não entendi, né? O que quer dizer com isso? É que, aonde eu estou querendo chegar, do gatilho de queda de taxa de juros, é que a renda variável, ela performa durante o ciclo, durante a queda. É ali que ela gera alfa, é onde ela destrava valor. Não é quando chega lá no piso, que pode ser 12, 12,5. De novo, a gente discute onde é que está, onde é que vai parar, mas vai cair. É ali que destrava valor, durante o processo. E aí tem uma mentalidade do brasileiro que só faz as coisas depois que elas acontecem, né? Sim. E para a renda variável, se tratando desse mercado e pela característica do Ibovespa, que sempre foi muito tático, é capital especulativo, a volatilidade é de mercado emergente, a gente tem que ir durante o processo. Então, não tomar risco agora, poxa, gera
deixa você descoberto ao ponto de você deixar bastante dinheiro na mesa. Né? Então, esses eu acho que são os 3 fatores que eu combinaria para um lado que tem valor para ser extraído. Né? Vem o fluxo, vem preço, está expandindo o múltiplo, mas tem valor, tem valor. E tem um outro ponto, né? Quando a gente se posiciona em bolsa, não necessariamente a gente está comprando o Ibovespa, né? Obviamente que a gente sempre olha primeiro, né? Bom, qual que é o perfil do nosso cliente? Ele é um cliente mais conservador, ele é um cliente mais sofisticado, e aí a gente vai dosando um pouco essa parcela dentro, né, da carteira do nosso cliente. Só que mesmo dentro da carteira do cliente, independente se ele é conservador, sofisticado, mais moderado, a gente precisa ter uma gestão mais ativa. Né? Que senão a gente vai lá, só compra lá o ETF de bolsa, compra a BOV e pronto. É isso né? Então, acho que isso que é mega importante também. A gente ter essa gestão ativa, qual que é o momento que a gente tem que ficar num setor mais defensivo. A gente viu ali, né, ao longo do ano passado, elétricas, os bancos, né, subindo bastante. E qual que é o horário, qual que é a hora da gente fazer uma rotação, de repente, para algumas empresas com, né, que a gente gosta de falar das small caps. Mais cíclicas, né? Mais cíclicas. Então, acho que isso é mega importante, né? A gente saber a hora de fazer essa mudança e vocês têm feito muito bem, né, ali com as carteiras que a XP vem trazendo, né? Isso, e aí só complementando aqui o Júlio, né, e até falando para todo mundo, o mais importante no final do dia é o asset allocation. É você estar posicionado em renda variável e aguentar a volatilidade e entender que no meio do caminho vai ter volatilidade. E se por um acaso você, de acordo com seu perfil, você tem lá 5% em renda variável e de repente esse 5% virou 15%, qual era o certo a fazer? Vou voltar para os meus 5%, né? Vou tirar porque eu vou ficar dentro do meu planejamento. Só que o investidor, às vezes, é ganancioso, né? Ele não quer. E o inverso também é verdadeiro. Tem clientes que têm lá 10% de acordo com o perfil que aceita o risco e quando o mercado cai, vai para 5%, ele deveria voltar aos 10%. Então, o nosso papel na Ébano, né, o Júlio faz muitas reuniões com o cliente, é a gente ter essa diretriz. Só que é muito difícil, né, Rafi? Assim, porque foi exatamente o que você falou. Na hora, o cliente baixou um pouquinho, ele corre e a estratégia toda que foi desenhada, ele decide zerar. Aí, no momento que começa a subir, ele fala, eu quero entrar. Então, eu queria ouvir, né, com a sua experiência ali de análise de mercado e tudo, o que você falaria para esse cliente? Eu sei que você já falou da importância e tudo, mas que mensagem você passaria para esse cliente para ele realmente buscar ter um pouco mais de visão de longo prazo, de volatilidade? Que argumentos você falaria com assim, eles? Primeiro de tudo, é que precisa entender que não existe bala de prata, né? Não existe, ponto. Tem que ser muito objetivo e sincero e dizer que eu não estou aqui para encontrar a próxima Magalu, quem é que vai quintuplicar de valor, qual é o setor da vez. Aquelas perguntas que procuram sempre simplificar algo que não deveria ser simplificado. Né? A gente não tem bala de prata, não tem uma questão assim, puxa, inclusive é parte de um slide meu das palestras dizendo não existe bala de prata, porque cada ano uma classe de ativo performa melhor que a outra. E eu não estou aqui com a pretensão de saber qual vai ser a classe de ativo que mais vai andar esse ano, onde eu vou pesar o meu dinheiro para essa classe em detrimento das outras. A gente tem que ter, como você falou, mediante ao perfil muito bem estimado, qualificado, para dizer, puxa, caixinhas de dinheiro vai para cá, caixinhas de dinheiro vai para cá, a gente vai separando e, no final das contas, vence o cara mais próximo do perfil, né, do planejamento dele futuro, porque ninguém investe pura e simplesmente por investir. Todo mundo tem um objetivo central, nem que seja simplesmente para manter o poder de compra. E aí, assim, vai por esse contexto que não existe bala de prata. Eu entendo, Érica, que historicamente a gente mudou muito, muito mesmo. No Brasil, a discussão até um pouco filosófica, mas
Eu acho que cabe aqui, porque geralmente a gente ainda vê que grande parte dessa massa de dinheiro daquele cara, do investidor até um pouco mais qualificado, ele é mais velho. Então ele viveu o período de hiperinflação, ele viveu um período assim que muitas coisas mudaram bastante em termos de política econômica, mudança do plano real, a própria mudança de política que foram acontecendo e as recentes alterações de políticas fiscais, de aumento de gastos, imposto de precatório, e PEC da transição, tudo isso foi minando e desidratando o potencial do crescimento de longo prazo do Brasil. Então, na hora de você investir, você fica sempre muito limitado. E aí tudo converge para a cultura do quentinho do CDI. E detalhe, o CDI, naquela tabela periódica que eu adoro, né, dos últimos 10 anos, ele nunca foi a melhor classe de ativos. Ele é a segura, mas nunca em termos de performance. É, né? isso. Então, assim, é difícil. A gente, toda apresentação, né, que eu e o Júlio fazemos lá na Evno e tudo, a gente mostra. Gente, o CDI não foi a classe de ativos que apresentou o melhor retorno. É importante ter? Com certeza. Absolutamente. Mas é importante a diversificação. A Érica hoje no Morning hoje no Morning Call, tá muito engraçado. No Morning Call a gente estava falando de risco, geopolítica, tal, guerra, não sei o quê. Aí teve um comentário lá de um cara que ele escreveu assim: é só aplicar tudo no CDI e esquece o resto. Aí eu li aquele ali, eu falei, agora é comigo. Aí o estúdio lá da XP, né, tem uma bancada. Eu falei, produção, me acompanha aqui, produção. Aí eu saí da bancada e sentei no sofazinho que tem lá. Porque eu falei assim, aí eu brinquei, né? Sentei no sofá, ao vivo, levantei da bancada, legal. Sentei ali. Aí eu olhei pra câmera assim, meu amigo, muito obrigado. Você acaba de inaugurar um novo quadro, o Papo Reto do Rafi aqui. Papo Reto do mercado. Aí fechei o computador e falei, meu amigo, não, cara, não é. É importante o CDI, com certeza. Mas, cara, como assim esquece o resto? Como aquela assim? questão do... Não, entendeu? É aquela questão do... A gente tem um risco e não tomar risco, né? É isso. Se a gente pegar nesses últimos 10, 15 anos, a gente teve 2 momentos em que, se você tiver 100% no CDI, você iria estar perdendo dinheiro considerando a inflação. Um é a pandemia, que é um evento de cauda, mas aconteceu, né? E também no movimento ali, quando a Dilma saiu, o movimento ali de troca de governo, a gente também teve ali realmente um juros real muito baixo. Né? É isso. Então, é o risco de não tomar risco, esse, né? Traduzindo. Assim, ninguém, assim, eu acho que o CDI hoje, ele é a nova poupança lá de trás. As pessoas acho que foram convencidas que a poupança não rende nada, e embora tenha um caminhão de dinheiro ainda lá, mas o CDI hoje é aquela nova poupança. É aquele que CDI, deixa lá, quentinho, renda fixa, bonitinho, tal, beleza. Mas tudo bem, beleza, mas o ponto é que você tem que sim ter a grande parcela lá, mas o ponto é que a eficiência do investimento ela tem a ver com a combinação das classes de ativo. É o que a gente fala todo dia, entendeu? Rafi. É isso. Todo dia. E a gente tem dolarizado muito a importância Também. de ter até 15% do patrimônio dolarizado é fundamental. E é muito engraçado que os clientes, não, mas agora dolarizar... Eu falei, não, a gente sempre falou que tem que dolarizar. Não, vamos esperar o dólar reduzir. Eu falei, não existe isso. A gente tem que fazer um planejamento, mandar um pouquinho todo mês, porque a pessoa do mercado financeiro que te afirmar se amanhã o dólar vai cair ou vai subir, é melhor desconfiar. Porque ninguém consegue adivinhar isso, a mesma coisa com relação a ações, né? Absolutamente. As pessoas elas tendem a confundir que o dolarizar significa você colocar seu dinheiro totalmente nos Estados Unidos, né? Que é um pouco do que a gente vinha conversando, que, assim, não faz sentido a gente concentrar o dinheiro, né? Por meio da dolarização, a gente consegue acessar o maior mercado do mundo
e, obviamente, a outros mercados, né? Dolarizando, a gente aloca dinheiro em ações na China, É isso aí. Na Ásia, na Europa e assim por diante. É isso aí. Agora, uma pergunta. Assim, o mercado ele nunca anda em linha reta, né? A gente já falou, vai ter volatilidade. Que bom, né? Senão eu perco o emprego. É isso, né? Mas hoje, quais são assim os três principais riscos que você acha que podem atrapalhar? Porque tá nítido pelo que você falou, os gringos estão aqui, 60% do dinheiro que está na bolsa aqui vem de fora e por enquanto ainda está em ETF, eles ainda não começaram a escolher alguns papéis individuais, né? Está indexado, né? É isso, é. Então, tem até papel, mas está indexado. Ainda tem espaço para vir mais. Isso, etc. Não começaram a fazer isso, né? A gente tem a oportunidade ali do brasileiro começar também a voltar, tá? Hoje, atualmente está em 5 e pode chegar a 10. A gente tem vários fatores que você mencionou ali que realmente é positivo. Quais os riscos que você acha que pode atrapalhar alguma coisa para que esse mercado não ande conforme todos os indicativos que você mencionou há pouco tempo? Tem alguns, né? Tem alguns super importantes. O mais latente, que é uma coisa que a gente... Risco é incerteza. Sim. Porque quando o risco vira alguma probabilidade, ainda que considerável, ele vira preço. Que pode ser ruim ou bom, mas ele vira preço imediatamente. Agora, quando você... que é o meu antigo sócio Data, ele falava isso, que é muito bacana. Ele falava assim, o mercado não tem medo do escuro. Né? O mercado não tem medo de crise, ele tem medo do escuro. Porque crise ele ajusta no preço e, quando ele não vê nada, um palmo à frente, aí realmente que ele panica. Então, quando você vê risco, acho que tem um bem latente, que é esse conflito geopolítico que a gente está vendo, as consequências dele, porque a gente está sempre brincando, flertando com uma guerra de proporções, de uma escala que pode ser mundial, e, enfim, o risco é baixo, mas sempre flerta com uma incerteza um pouco além do que está ali. É um conflito que a gente está envolvendo aí 3 países, mas que tem objetivos geopolíticos de outros países em relação a esses 3 países, então tem sempre aquela dúvida, puxa, cara, e se escalar, etc. Puxa, o preço do petróleo é muito importante globalmente falando, se esse cara vai para 100, 150, etc., ele gera inflação no mundo, impede com que os bancos centrais reduzam taxa de juros, então você inverte um pouco a lógica, né? E aí você muda um pouco o quadro. Né? E ainda nesse tema, nós temos uma geopolítica que quer dizer, não é que o mundo está mudando, o mundo mudou. Tá. Literalmente, pós-pandemia, o mundo foi para uma fase de transição e essa transição acabou, o mundo está diferente. Nós temos 2 países, tem um lá dizendo, olha, é comigo aqui a parada, o que eu precisar, o que eu quero, ou você vira meu parceiro aliado, ou você automaticamente vira meu inimigo e vamos embora, é isso que eu quero. E essa é uma discussão que já atravessou uma ponte que não volta. Você já atravessou uma discussão e levou um quadro de incerteza que mesmo que o Trump chegasse só, gente, foi mal, estava doidão, vamos voltar atrás, não volta. Aí tem países, soberanias, etc., que já tomaram decisões de longo prazo, decisões que estabelecem confiança, diplomacia, e que já atravessou, você não volta mais. Né? Assim, a Alemanha ela não vai reverter a expansão fiscal que ela fez em detrimento da defesa, agora, muito pelo contrário, talvez ela invista mais. Então, onde eu quero chegar com isso? Isso é um risco, porque é um risco de um novo que está vindo aí, que o mercado desconhece, né? Ou até conhece, mas o fato de você estar dependente de algumas pequenas situações e o conflito bélico ele sempre gera uma tensão adicional, ainda mais quando se fala em armas nucleares, tudo não sei o quê. Então, então isso é uma coisa que tem que olhar, né, para uma composição. Agora, um nível geopolítico, isso aqui é incrível, porque se escalar de uma maneira mais extrema, mas o nível geopolítico
talvez um pouco menos em termos de registro bélico, mas de acusação, estilo Groenlândia. Daquela coisa do tipo, eu gostaria de anexar, tal, não sei o que, tal, vai em Davos, tal. Isso para o mercado emergente, para o Brasil, é muito bom. O Brasil acaba se beneficiando muito, porque o mundo, cada vez mais, fundo de pensão lá gigantesco do Canadá, falou, vou zerar minhas treasuries aqui dos Estados Unidos, porque eu não confio, não quero mais esse cara como meu parceiro. E esse dinheiro acaba vindo para cá. O dinheiro vai ter que rotacionar. Emergente, né? Vai rotacionar. Então, esse é o ponto, né? Esse acaba sendo importante para nós aqui. Esse é o global. O local, ele tem a ver com a nossa macroeconomia, porque são riscos conhecidos. Não tem muita quase incerteza. A gente sabe como lidar, o que se precisa fazer para tratar o fiscal brasileiro, o nível de endividamento, trajetória da dívida. Assim, o brasileiro sabe, no contexto como um todo, assim, o geralzão, né? E a gente vem de uma política de muito gasto, muita expansão, etc. Isso envolve política, envolve reformas. E, enfim, são quadros que podem reverter um pouco. Porque eu não tiro o crescimento, mas certamente faz o que é o crescimento de hoje, que é um crescimento medíocre. A gente comemora que estamos subindo 2%. Que 2% para comemorar se nós fôssemos um mercado desenvolvido. Né, com taxa de juros de 1,5%, 2%, 3%. A nossa taxa de juros está em 15%. A gente tem que subir 4,5% para cima. Tem que subir 7% para comer. Tem que subir 8% de PIB, printar 8% e falar assim, agora, mas como é que você destrava isso? Aí é crescimento econômico, reformas, etc. Então, e a gente não está lá. A gente está longe disso. Isso é um risco grande, isso pode reverter o quadro e tornar o nosso crescimento medíocre, o que limita um pouco o quadro de renda variável. Muito, muito legal. Acho que você trouxe aqui realmente 2 riscos globais muito fortes, né? E, enfim, só queria aqui, já emendando um pouco para esse tema global, tá? A gente já está chegando até próximo do horário final aqui do nossa conversa. Papo bom passa rápido, né? Passou muito rápido. Eu queria só que você desse um pouco, né, só um parecer aqui, um pouco sobre a guerra. Então, alguns clientes têm nos procurado, né? Acho que a primeira coisa que a gente sempre fala assim, vamos ficar tranquilo, né? Uma carteira diversificada faz, obviamente, a gente dormir mais tranquilo. Tá? Mas só para trazer um pouco quanto que, né, essa principal guerra agora que estourou, quanto que isso pode impactar aqui os preços e aí, obviamente, olhando para o nosso mercado. O resultado líquido, né, ou seja, tem coisas boas e ruins, mas o resultado líquido até agora para o Brasil ele é positivo, ele não é negativo. Né? E aqui vamos excluir a parte humana da coisa, morte, etc. Estamos falando de investimentos, né, que fazer esse disclaimer que parece que a gente é um cara frio e não está nem aí. Estou falando da parte do investimento propriamente. Né? O net é positivo porque a gente tem 2 efeitos que pesam aqui. Né? O efeito positivo da história é que com o petróleo começando a acelerar em até determinado nível, pelo menos ali 85, 90 dólares, que é o que mais ou menos está no preço de tela hoje, ele melhora o saldo da balança comercial brasileira, e, portanto, o segundo motivo, melhora a nossa arrecadação, ajuda no fiscal. Então, isso ajuda o governo no fiscal, que inclusive pode continuar gastando, que gera crescimento e aí vai indo, tá? Por esse efeito global. Agora, o lado negativo da história é que esse conflito ele faz o petróleo subir para caramba e o Estreito de Hormuz, que é aquele estreito que fica lá na região do Irã e que passa 1/3 de todo o escoamento de produção de petróleo e seus derivados, e não só petróleo, mas tem agro também, fertilizantes, passa tudo por ali. E hoje, diante da realidade do conflito, não é que esse estreito está fechado, mas, cara, se atreve lá a passar. Ninguém passa, entendeu? Então, as últimas informações que a gente tem é que ninguém passou nas últimas 24 horas. Então, tá ali, assim. Então, tem um risco ali. E assim, até o conta que a gente tem, mais ou menos, lá na XP, é que o mundo tem em estoque de petróleo uma coisa para 3, 4 semanas. E, poxa, vai completar agora uma semana do conflito.
Então, o mundo ainda tem estoque o suficiente, dado esses problemas de escassez, que não está vindo petróleo, né? A torneirinha está fechada. Então, a manutenção desse processo e a extensão do conflito, o petróleo explode. E o petróleo explodindo, a Petrobras, que, enfim, ela tem parte refina, mas outra parte ela precisa importar, inclusive os derivados, como, por exemplo, o diesel, ela tem que repassar preço. Inclusive, tem notícia hoje o senhor dizendo, não vou repassar a volatilidade. Ok, volatilidade você não vai repassar. Agora, e se estrutural? Se o preço do petróleo for para $150, aí você vai ter que repassar. Você não vai chamar isso de volatilidade, né? E aí... Senão a gente volta para o problema de 2010, 2012 ali, né? Aí você não pode represar. É. Não pode represar, de forma alguma. Isso levou a gente para a maior crise. Inclusive o CDI foi para o limbo nesse quadro. Em outras palavras, o quadro é que a Petrobras precisa repassar. Se repassar, vai para o IPCA. Se vai para o IPCA, a inflação. E aí isso impede que o ciclo de queda de juro aconteça na magnitude, etc, etc. Até agora, esse net ele é positivo, porque a gente tem um dólar que nesse momento está até mais forte, porque está um mundo correndo para proteção, etc. Mas ele, no relativo, a gente ainda espera que ele fique fraco contra outras moedas, porque essa crise de institucionalidade, por conta da mudança geopolítica, ela é maior do que esse quadro pontual. Então, net tem um saldo para cá, né? Assim, que é positivo. Quanto ao mercado global e as condições, o que está muito claro para mim é que qualquer sinal de resolução dessa guerra ou de um encontro de caminho de paz ou de cessar fogo, a gente vem para um risk-on imediatamente. Assim, rápido. Petróleo despenca, dólar despenca, as bolsas andam muito forte. Porque, no limite, historicamente falando, os conflitos bélicos, quando a gente olha no passado, desde a Segunda Guerra até hoje, esses conflitos eles foram de curto prazo e, na grande maioria, o resultado médio, depois de 1, 3, 5, 10 anos, foram positivos. Né? Então, uma resolução... Vamos entender qual é o motivo central dessa guerra. Os Estados Unidos e o Israel acham que existe lá ainda uma parte considerável de urânio enriquecido que é o suficiente para você fabricar armas nucleares e esse programa precisa ser suspenso. Né? E estão acusando, né, que não foi suspenso, etc. Então, por isso, estamos indo lá. E aí, não matem um mensageiro, se você concorda ou não concorda, é isso que está sendo colocado. Então, o ponto aqui é, se de fato isso se resolve e que a questão bélica nuclear ela se dissipa porque foi resolvida, isso é crescimento econômico na veia. Porque aquele prêmio de um risco de guerra nuclear, ele vai para baixo. Então, poxa, você extrai valor. Então, desse contexto global, a extensão do conflito é que hoje é a grande dúvida. Se vai ser por uma semana, 15 dias, 20 dias, um ano, anos. Esse é o problema. E esse ano vamos ter as eleições de segundo mandato, né, de meio mandato, dos midterm elections lá dos Estados Unidos. E o petróleo na magnitude que ele está e a inflação do jeito que está, etc., isso impacta muito a popularidade, a política, etc., E os sinais nas casas de aposta é que o Trump está perdendo o Senado e vai perder a Câmara também. Né? E, puxa, num cenário desse que ele perde principalmente o Senado, você pode gerar uma crise ali dentro ao ponto de eventuais impeachment, de risco de impeachment, etc. Então, eu duvido muito, de verdade, que o Trump está indo para essa guerra para deixá-la se estender o máximo possível. Ele quer resolver isso. Quer resolver isso quanto antes para ver se esse petróleo cair. Ainda mais com essa, né, com essa eleição de meio de ano, né? Ele quer resolver. Ele tem que resolver isso antes do meio do ano. Não é nem antes do meio do ano. É verdade, é verdade. Mas preferente para amanhã.
Olha só, para quem está nos ouvindo, a gente sabe que muitos acompanham o mercado, que tem informação. O objetivo aqui é como organizar todas essas informações, né? E aí eu queria uma pergunta final, que o nosso tempo aqui, como o Júlio falou, está acabando, Rafi. Qual é a mensagem principal que você deixaria para o investidor hoje? Diversificação, né? Eu acho que diante da realidade dos riscos que a gente acabou de falar e de algumas incertezas, não tem bala de prata. Tem que diversificar, né? Tem que vir, poxa, tem que ter uma parte em mercado acionário, tem que ter uma parte em dólares, tem que ter uma grande parte relevante em renda fixa, CDI, pré, pós, multimercado, ouro, e eventualmente até criptomoeda também, assim, como alternativa, né? Etc. Poxa, Rafi, esperava que houve uma grande novidade, alguma coisa, tal, não sei o quê, mas no final das contas, cara, a formação de patrimônio e a criação de riqueza ao longo do tempo, ela vem num quadro onde você está bem posicionado dentro daquilo que o seu perfil de risco aguenta. Né? Tem gente que gosta de assumir mais e outros menos riscos. Tem gente que está mais predisposto a perder, tem gente que está menos predisposto a perder. E tá tudo bem, ninguém é igual a ninguém, cada um tem um tamanho de estômago diferente. Mas diversificar sempre foi o elo, né? E manter essa disciplina, né? Então não tem isso. É a mensagem que eu digo: o dinheiro não nasce em árvore, né? Então, diante do custo de capital que está elevado, a gente precisa diversificar, não tem jeito. Muito bom. Você tem alguma coisa para complementar? Acho que só a gente gosta de dar algumas dicas, geralmente, para os nossos clientes, de, enfim, leitura, artigo. Queria aqui que se você pudesse recomendar aqui um livro, um filme sobre o mercado, sobre o nosso cliente conseguir entender um pouco melhor a dinâmica, o que você traria aqui? Calma aí, primeiro lê a carta do Rafi, né? Aí, só, né? Depois de ler a carta do Rafi... É isso aí. O preço anda, o fluxo lidera, né? A última carta que eu escrevi, a carta de estratégia de ações, onde eu meio que dou uma segunda parte do que é o renda variável era inevitável, né? Se tornou inevitável. Cara, eu vou trazer hoje um livro, ele é um pouco mais técnico, que é de um autor, John J. Murphy, né? John Murphy. E que, inclusive, essa semana a gente teve a triste notícia que ele faleceu aos 83 anos. Ele teve um ataque cardíaco e toda a comunidade ficou bem sentida. Mas a contribuição dele para a indústria foi muito grande, foi enorme. E o livro dele fala de a relação entre mercados, né? O Intermarket Analysis. Aí tem 2 grandes livros, são best-sellers, assim, absurdo. Mas o Intermarket Analysis, para o contexto que a gente está vivendo de geopolítica hoje, é extraordinário. Você quer entender... olhando gráficos e entendendo um pouco o sentimento do que tudo está acontecendo, vendo o preço do petróleo, inflação, mercado acionário, etc., é o livro que cai como uma luva para a compreensão dessa rotação. Porque as classes de ativos, elas têm as suas relações por correlação e causalidade, e que nem sempre uma coisa está ligada à outra. Ele consegue destrinchar exatamente... esse movimento. Então, acaba também sendo uma homenagem ao legado dele, né, ao tudo que ele colocou. Poxa, muito bacana, tenho muito a agradecer a tudo que ele escreveu. Infelizmente, não pude conhecê-lo pessoalmente, mas ótimo, mas o livro dele é super válido, então é uma boa indicação. Muito bom. Bom, acho que vou deixar você concluir, fim, né? Tá, Érica? Mas eu queria aqui agradecer muito o seu tempo. É uma conversa muito rica, sempre uma aula. Eu sei que te tirar ali da frente da tela, nesse horário, no meio do pregão, não é fácil. Tá? Por isso tem que ficar de olho aqui. Mas muito obrigado, viu, Rafi? De verdade. E eu agradeço também, Rafi, super obrigada. Mais um Ébano Cash. Agora, a última vez que a gente se falou, você foi na Ébano, foi em julho. Isso. Né? Foi em julho. Então agora eu já estou gravando, porque tudo que você falou, né? A gente vai marcar um outro daqui a 6 meses. Pode chamar. Né? Mas assim, super obrigada mesmo. Agradeço o Júlio. O Júlio tem conversado bastante com os clientes, a gente tem feito muitas reuniões, então obrigada pela disponibilidade e dizer para assim que tiver
disponível o EbanoCast. A gente vai fazer questão ali de mandar para todos os clientes, viu, Rafi? Com a sua carta. Opa, aí sim, legal. Tá bom? Obrigada, Obrigado, gente. Tom. Obrigada.